Boa noite de novo, né? Agora acho que vai. Tudo bem, pastor? E agora, deu certo aí? Deu certo. Aqui tá. Eu tô vendo bem, tô ouvindo bem. Pessoal, tá ouvindo bem? Estão vendo bem? Então, beleza. Legal. Então vamos lá. Vamos lá, vamos seguir. Chama todo mundo aí, galera. De novo, a gente teve que começar aqui, teve que Legal. inverter. A gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente vai lutar aí pelo objetivo. Legal. Então, Vamos lá. assim, um dia desse estava ouvindo falar sobre isso, né? Estava estudando sobre isso e uma das coisas, um dos livros que me marcou muito, não sei se você já ouviu falar nele, é de um cara que é pastor lá da igreja da Mosaic, que fica lá na Califórnia. Ele escreveu um livro A Alma Artesã, né? E essa área de criatividade me chama muita atenção. Uhum. Então, porque eu acredito que Deus nos criou assim, né? Quando a gente lê Hebreus capítulo 11, eu quero pegar como base isso, a Bíblia fala Maravilha. da fé, né? A Bíblia fala da fé. A fé é essa convicção, essa certeza de coisas que não se veem, mas que e é sempre importante quando a gente lê esse texto a gente pensar no seguinte: a fé, ela não é acreditar no que não existe, né? Mas é acreditar no que já existe, mas eu não posso ver, eu não posso tocar ainda, mas eu posso trazer a existência pela fé. Sim. Então, fica essa palavra aí para nós a respeito disso, para a gente iniciar esse bate-papo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? A fé, ela nos fala sobre acreditar, fala dessa área, por exemplo, da imaginação, né? Desse lugar onde você pode criar coisas que não existem. Imagina, então, num tempo como esse, se a gente agir em fé, nós podemos trazer à existência soluções, nós podemos trazer à existência tantas coisas que podem vir apresentar Jesus para as pessoas de uma maneira diferente, né? Então, falando sobre isso, eu queria. O Eduardo se apresentou um pouquinho, falou do trabalho dele, a gente vai falar ao longo aqui do nosso bate-papo e, e observar um pouquinho como é que essa criatividade pode nos ajudar como líderes num tempo como esse, né? Numa hora de crise, num momento. A gente está falando desse momento, nada mais oportuno. Então eu queria começar por aí, né? Como é que a criatividade, Eduardo, no teu ponto de vista, já que você está tendo tanto contato com isso, né? Você está criando essas coisas. Eu vi Bíblias, eu vi artes, eu vi agora aí o teu lançamento que é o Star Wars, né? Isso, Uhum, uhum. recentemente, o mais recente. Então, como é que tudo isso, como é que você enxerga tudo isso como uma arma poderosa na mão de líderes de jovens nesse tempo? Eu acredito que tudo começa com a ideia de uma contextualização bíblica, porque eu tenho uma visão a respeito de criatividade que é a seguinte: cada geração tem uma missão de passar um presente para a próxima geração. O conteúdo, o presente, ele é sempre o mesmo, ele não muda. O pacote do presente tem que ser adequado para cada geração, tem que ser um pacote que a geração que recebe consiga compreender um pouco do conteúdo desse presente. Então, esse é o papel da contextualização. Eu acho que muitas vezes a igreja ela tem um delay ali, ela fica algumas décadas. Eu tenho pesquisado um pouco isso, tentando elaborar alguns artigos sobre isso, mas muitas vezes o nosso discurso ele está defasado alguns anos daquilo que a sociedade está vivendo, né? Porque a gente se fecha muito na nossa realidade de igreja, nós nos fechamos na segurança da igreja, e aí a gente deixa de responder às dores da sociedade, né? Então, quando a gente fala de jovem adolescente, existe uma dor, existe uma necessidade para ser suprida por essa geração. E muitas vezes a gente como igreja, eu não sei lidar com as angústias de um adolescente de hoje, né? Então, muitas vezes eu ainda tenho a ideia de que o jovem que está chegando na igreja, muitas vezes é aquele jovem padrão, lá da década de 80, talvez, que a família está desestruturada e ele vai vir. Hoje, se a gente for analisar o que está acontecendo nessa modernidade líquida, né, usando um termo que eu gosto muito de usar quando a gente fala um pouco de pós-modernidade, existem muitas diferenças. Aqueles pilares que basearam a nossa sociedade até a virada do último século, eles basicamente estão se diluindo, né? Aquilo que era princípio, né? A nossa sociedade toda baseada numa cultura judaico-cristã que moveu as leis,
os costumes da sociedade, tudo isso está se desintegrando, né? Existe uma relativização muito grande de tudo. Então, aquilo que era algo que todo mundo entendia, por mais que não fosse cristão, todo mundo sabia que casamento era para até que a morte os separe. De repente você vai vendo que, porque está baseado num princípio, lá no fundo você encontra um respaldo bíblico para isso. Essa geração mais atual, ela está vivendo sob um bombardeio muito grande de um relativismo, né? Então, tudo aquilo que era tranquilo da gente entender alguns anos atrás, hoje parece que não é mais, né? Até a identidade do próprio jovem, do adolescente, ele é bombardeado para que ele não saiba nem qual é a identidade mais simples desse jovem. Então a criatividade ela entra um pouco nisso. Como eu posso me comunicar com essa geração, que é uma geração totalmente voltada para a rede social? Eu tive que me acostumar com a internet. Eu sou do tempo ainda da internet de escada, né? Então essa geração aí não sabe o que é isso. Quer entender o fruto do espírito, viver algum tempo com internet de escada, né? Aquilo testava você até o último da paciência, né? Essa geração não estava pronta para a internet de escada. Então, como eles nasceram nesse ambiente digital, isso gerou muito conhecimento. Todo o conhecimento da humanidade está na palma da mão dos jovens de hoje. Só que eu vejo que muitas vezes esse conhecimento absurdo que eles têm, que nós temos, né, não está edificando. Então, a gente precisa, como liderança, compreender a nossa sociedade, entender a cultura na qual nós estamos inseridos, para, a partir daí, elaborar respostas que possam atender essa geração. É verdade. Falaste uma coisa agora, na verdade, falaste várias coisas importantes. Uma vez eu vi alguém dizer assim, por que eu lembro de uma época que a gente, por exemplo, conseguia decorar, ou melhor, gravar os números de telefone, né? E aí uma certa vez eu estava lendo por que muitas vezes a gente não vê isso acontecer hoje com muitos jovens, às vezes. E, na verdade, não eu fui ler esse artigo e falava que é por causa do excesso de informação, né? Então, a pessoa tem tanta coisa para armazenar, tanta coisa para guardar, e ela não consegue ali, às vezes, colocar isso em ordem ou filtrar o que de fato pode ser produtivo, né? Então, a gente vê uma geração que tem muita informação, porém, foi o que tu falou, às vezes produz pouco, né? Tem poucos resultados. A impressão é que a gente está num eterno nível raso, né? Nós sabemos um pouco de todos os assuntos, mas ninguém está disposto a aprofundar. E isso resvala no cristianismo. A gente está vendo uma geração que sabe muito sobre um pouco de tudo, mas que não aprofunda. Isso gera um ônus na questão da intimidade com Deus, né? Na questão do secreto. Isso que a gente tem pregado há muito tempo, falando, olha, a importância do secreto. Não seja um cristão de culto, não seja alguém que viva só de culto em culto, mas cultive uma identidade em Cristo no seu secreto. A gente está vendo que agora é a hora de botar isso em prática. Quem se preparou, né, para isso consegue ter uma identidade. Na medida que o culto comunitário ele deixa de existir temporariamente, o que sobra para a gente é o tempo secreto, né? Então, essa quantidade de conhecimento absurdo que a gente tem está gerando uma geração que não gosta de se aprofundar muito, né? Gosta de ter respostas, mas quando fala, não, agora vai com você, mergulha, né? Você tem que descobrir sozinho agora, a revelação tem que vir para você também. E aí a gente começa a ter alguns problemas nesse sentido. Agora me fala um pouquinho, falaste uma coisa interessante, né? Inclusive o teu material fala sobre isso, que é o fato de você conseguir entrar, né? Eu também já li algumas coisas que falavam, por exemplo, que essa geração de adolescentes, essa nomenclatura adolescente, ela é até algo que você não tem, não é muito tempo que isso existe, né? Veio esse perfil esse novo perfil aí, esse novo comportamento, né? Essa autora falava que havia uma época que a infância passava praticamente direto ali para a juventude, para a fase adulta. E de repente se criou essa lacuna aí entre a fase adulta, né, que seria o jovem já entrando na fase adulta, e a infância, que é o adolescente. E aí tu falaste de uma coisa importante, que entender esse mundo, que entrar nele, porque você, quando não consegue entrar nele, você também não consegue passar o evangelho para ele, comunicar bem, né? E o teu material, ele conversa um pouco com isso.
Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que sobre essa questão da criatividade, né, entrar nisso com criatividade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, é, muitas vezes existe como acompanhar, eu diria assim, eu te faria essa pergunta, como você diria assim, que, principalmente para os líderes que estão nos ouvindo, como acompanhar essa velocidade? A gente ouviu um tempo atrás falando da geração X, geração Y, hoje a gente está falando da geração Z, né? Então, como é que a gente acompanha essa velocidade? O que tu tem a dizer sobre isso? Eu já escuto alguns falando da geração alfa já, que são aqueles com menos de 10 anos hoje, já seria uma nova geração, né? E a gente não acompanha realmente. Algumas décadas atrás, uma geração pulava a cada 25 anos, aí isso já passou para 10 anos, e alguns estudiosos já dizem que a diferença seria de 5 anos de uma geração para outra, baseado nessa questão. A revolução digital tem acelerado processos, né, em várias áreas. O que eu penso sempre na questão de um público. A gente precisa conhecer a realidade com o público que a gente precisa lidar, né? Então nós temos ferramentas, esse mesmo conhecimento que gera conhecimento raso, se ele for bem utilizado, ele vai nos ajudar a compreender melhor essa geração, né? Então, embora seja uma geração muito conectada, existem problemas sérios de relacionamento, né? É um paradoxo, porque nós nunca estivemos tão conectados em nenhuma outra geração da história. A minha formação como historiador, a gente tenta sempre olhar o que aconteceu antes para tentar ajudar a explicar o presente. Então a gente percebe que nunca nós estivemos tão conectados e ao mesmo tempo nunca fomos tão solitários. E isso é muito forte dentro dos adolescentes que estão vivendo essa turbulência hormonal, essa série de dúvidas e questionamentos. Cada vez a gente impõe para o adolescente que ele tenha respostas para a vida futura dele cada vez mais cedo. Então, o que você vai ser quando crescer? Qual que é a faculdade que você vai fazer? O que você vai fazer da tua vida? Às vezes a cabeça dele é só videogame e a gente já está incutindo uma série de decisões que vão ter reflexo na vida toda. Então, isso gera uma série de ansiedade e muitas coisas. Então, primeiro, pastores, líderes, né, que estão com a gente, precisa conhecer um pouco esse perfil, né, se aproximar do liderado. Eu passei por essa fase, né, eu vi um tempo onde a liderança parece que era alguém intocável, que não podia se aproximar do liderado, era alguém que ficava lá para ser um exemplo de alguém que estava muito distante, um exemplo de santidade e tudo mais. Eu vejo que, se eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus estava junto com os discípulos, ele estava junto com a multidão. Os discípulos aprendiam enxergando e vendo Jesus fazendo, né? Então, eu vejo que esse modelo de liderança de Jesus nos ajuda a compreender quais são as dores dessa geração. Eu vejo uma geração de adolescentes ansiosos, numa fase onde geralmente não se tem muita preocupação, né? Geralmente você não tem que cuidar da casa, você não é responsável por uma série de coisas que a vida adulta impõe, mas ao mesmo tempo são ansiosos, muitos estão depressivos dentro de casa, e aí a gente soma com isso uma geração de pais que não sabem criar os filhos, porque não tiveram referência de pais. Seria a primeira geração depois da liberação aí que a gente está vivendo de divórcios, né? Praticamente toda a igreja vai ter um grupo muito grande de filhos que são de jovens adolescentes que são órfãos de pai. Então, como incutir no coração desse jovem o amor do pai, sendo que ele não teve essa referência paterna, física, né? Então, são muitos desafios que nós temos, mas a palavra de Deus, como ela é eterna, ela traz resposta para a gente, para todos os desafios. A gente só precisa enxergar, né, e conseguir enxergar como a palavra vai falar com a gente para essa geração do século XXI. Um pouco, né, grosso modo, acho que a gente caminha por aí. Conheça o seu público, saiba quais são as dores dessa geração, para que você ofereça resposta para essas dores. Senão a gente fica sendo teológico e dando respostas filosóficas que não fazem sentido para aquele que está ouvindo. Então a gente precisa muitas vezes adaptar a nossa teologia para direcionar ela para fazer sentido para aquela geração, para a nossa geração. Me fala uma coisa, beleza. O teu livro, o Parábolas Geek, se não me engano, ele foi premiado, não foi? Como
Me lembra pra gente essa premiação desse livro. Esse aqui foi o primeiro, né, onde a gente lançou o primeiro, que é o Devocional Pop. Ele tem 366 devocionais que envolvem personagens de séries, de filmes, de quadrinhos, literatura, tudo que você pode imaginar, né? Tem personagem de tudo Eu quanto tenho é esse livro, tipo é aqui. fantástico. A quem E você dá de presente? esse A livro pessoa foi, acha. ele ganhou em 2018, né, o prêmio de melhor livro para jovens de uma feira literária aqui. Eu fiquei muito feliz porque os livros que concorriam com ele são pessoas que eu admiro muito, né? São líderes relevantes dessa geração, e esse livro ter ganho esse prêmio para mim foi algo muito, foi um reconhecimento de que nós estamos no caminho certo, né? A gente não Pois é, faz isso e para eu tô receber, falando, né? Pode falar. sim, eu tô falando desse prêmio porque esse livro ele é como se fosse assim uma ideia criativa colocada em papel, em folhas. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente, né? A gente sabe que Uhum. às vezes o potencial que o jovem tem, que o adolescente tem ali, muitas vezes até alguns à frente do seu grupo, ele não usa todo o seu potencial, né? Ele às vezes não usa todo o potencial que ele carrega. Mas eu queria que falasse assim, qual é a importância, né? Qual é a importância de usar ou de ser criativo nessa área, quando eu te falei de entrar no mundo do adolescente e do jovem? Então, qual a importância que a criatividade tem para essa entrada, para ganhar esse acesso na vida e para conversar com essa geração? Eu acredito muito uma frase, meu pastor está aqui, o pastor Edinho, ele fala algo que eu tomo para mim e acabou sendo uma verdade nesse ministério, que eu considero hoje é o meu ministério, que é antes de você ganhar o coração de alguém, você precisa ganhar os ouvidos. Então, antes de acessar ali a essência daquele adolescente, eu preciso ganhar a atenção dele. Então, é claro, seria muito mais fácil aplicar esses mesmos princípios que eu uso, né, falar de ira, falar a respeito de vida com Deus, de oração, de relacionamento entre gerações, como você deve se relacionar com seu pai, com a sua mãe, usando apenas o texto bíblico. Mas aí eu pego uma roupagem e para falar de ira, eu vou falar do Hulk, por exemplo, né? Usando o exemplo do devocional pop ali e tal. Ele talvez não entenda aquele princípio teológico complicado, mas ele sabe quem é o Hulk, sabe de que maneira aquele personagem se move nos filmes, então ele faz uma analogia com o princípio que eu estou querendo usar. Por isso que o projeto chama Parábolas Geek, né? Jesus fazia isso com maestria. Ele falava de princípios complexos do reino usando coisas que qualquer agricultor ou pastor do século I compreenderiam. Falar de fé no século I é algo etéreo, difícil, né? Então, eu acredito que a criatividade ela tem uma chave, ela destrava, abre o coração dessa geração para nos ouvir. Né? Então, à medida que eu uso esses personagens, né, eu falo do Capitão América, do Homem de Ferro e de tantos outros personagens, do Yoda, falando hoje, né, o dia de Star Wars, hoje, 4 de maio, fala do Luke Skywalker, fala do Darth Vader, eles já conhecem aquele personagem, então fica mais fácil dele entender, poxa, mas então quer dizer que se o Hulk faz uma ponte com a nossa carne, então quer dizer que se eu deixo a carne me dominar, eu vou destruir muita coisa na minha vida. Ah, compreendi, fala mais sobre isso, né? E aí eu consigo ganhar a atenção dessa geração. É um processo que para nós líderes é mais complicado, né? Porque além daquela primeira, eu entendo como uma massa, né? Você faz aquela primeira preparação da parede para vir com a tinta. Então a preparação é toda a base teológica que a gente tem que ter no projeto. E depois você só passa uma camada de tinta ali que, olha, gostei dessa cor, legal, fale mais sobre isso, né? E aí a gente consegue ter atenção. Então acho que criatividade ela é fundamental para destravar algumas áreas e nos darem acesso como liderança da igreja para acessar o coração dessa geração, seja dentro da igreja e principalmente também para acessar os que estão fora. Né? Eu tenho visto isso muito, né? Esses dois públicos têm interagido comigo nesse projeto. E ó, você falou de uma coisa que você falou que quando aborda o assunto ira, né, você conecta ao Hulk, e tu falaste de um assunto que é a conexão entre gerações. Eu não sei qual personagem ou qual história tu usa para abordar isso, mas falando sobre isso, é importante a gente frisar que a criatividade ela não é algo que
que necessariamente, obrigatoriamente, desconecta a gente do que já existe, né? Eu, quando via um documentário sobre criatividade, falava que a criatividade ela não rejeita o, Sim, isso é muito importante o frisar. que começou antes ou o que foi criado. Então, na verdade, toda a criação ela parte de um lugar de algo que já foi. Então, esse conceito de originalidade que às vezes que diante da que é bíblico, ou seja, você, por exemplo, a gente viu aí um momento dessa geração gritando muito um tema que se chama autenticidade. Eu sou autêntico, eu sou eu mesmo, né? Essa é a minha identidade. E isso foi levado para um extremo que o princípio é correto, mas o extremo acabou prejudicando, porque ela pega a palavra originalidade, né? E ela não sabe que isso necessariamente está atrelado a algo que começou, que veio antes. Então, a criatividade, na verdade, o criar com excelência, ele sempre está conectado a algo que já existia. Né? Isso fala, por exemplo, de uma geração nova que se levanta para criar coisas novas, para despertar novos trabalhos, mas isso não nos coloca numa posição independentes ou deve nos desconectar da geração que veio antes de nós. E aí, o que tu tem a falar sobre isso? Quais os personagens que tu usa para falar sobre isso? Mas também como tu entende essa questão de você sempre estar criando algo novo que não se desconecta do original, vamos dizer assim. Eu acredito muito que os marcos passados eles têm que ser honrados, né? Para que a gente tem que ter um parâmetro para pautar aquilo que está sendo feito numa geração. Então, eu É, vejo tudo que foi construído é um legado, e eu falo muito de legado nos meus livros. O pessoal que está acompanhando aqui, que participou dos 40 dias com a gente, ouviu muito a gente bater nessa tecla de deixar um legado, né? Honre o legado que foi entregue para você e você também deixe um legado para a próxima geração. A ideia de que Deus não tem netos, ela é fundamental para mim. Cada geração precisa gerar filhos. Então, se eu realmente falo, olha, não quero mais saber do que foi tudo ultrapassado, aquilo que foi pregado até agora, a gente vai fazer tudo novo, isso vai gerar uma série de deturpações teológicas, até heresias, que vão fazer a gente se desconectar da teologia sadia. Né? Quando eu paro de olhar para aquilo que aconteceu antes, deixo de trilhar esse caminho, fatalmente eu vou cair em erros que vão impactar uma geração inteira. Então é algo muito sério isso. Né? Então, o que o pessoal, quando comenta, isso falando de maneira geral, né? Essa teologia geral, ministérios às vezes se levantam, pessoas se levantam com voz, né, diante dessa geração e falam coisas que muitas vezes não estão conectadas a esse legado todo. Então eu vejo, o princípio ele é eterno, não muda. A única coisa que nós fazemos, a inovação, essa criatividade está em apresentar uma nova roupagem para o discurso que tem sido pregado há séculos. Né? O princípio é o mesmo. Cada geração precisa compreender a sua realidade e apresentar uma roupagem para esses princípios que são eternos, que têm sido conduzidos por 2000 anos pela igreja. Homens e mulheres têm se levantado ao longo dos séculos e nós, agora é a nossa vez. Né? Eu vejo assim, eu amo estudar a história dos avivamentos, os grandes avivalistas, mas a maioria deles morreu. Né? Mas nós estamos aqui e agora é a nossa vez de fazer isso. Então essa é uma grande responsabilidade que todos nós temos. Então nós temos que entender, o legado que foi entregue é fundamental, eu não posso fugir disso. Isso falando de macro, aí falando de algo mais íntimo, não se rebele contra as suas lideranças, converse com seus pastores sobre seus projetos, não seja alguém, não, ninguém me entende, o meu projeto é muito inovador, ninguém vai me compreender. Se for de Deus, há harmonia nisso. Então, não seja alguém que vai dar problema para o seu pastor, porque eu tenho um projeto que é muito inovador, ninguém me entende, então talvez nem você está compreendendo a dimensão do teu projeto, né? Porque se ninguém compreende o que você vai fazer, é muito difícil que isso funcione. Tem que ser algo Agora, que as pessoas compreendam, né? agora, tu falou uma coisa importante, é importante a gente falar aqui também, porque assim, é interessante porque o teu trabalho, que é muito inovador para esse pro momento, para a área interna da igreja, né? E muito bom, glória a Deus por isso, porque a gente precisa mesmo disso, vamos dizer assim, a gente precisa valorizar a arte, né? Os artistas que nascem,
né? Saber que aquele que Deus entregou dons de dança ou outros talentos, a gente tem que promover isso. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, porque tu falaste da tua igreja, do teu pastor, e ao mesmo tempo que é importante o líder de jovens, é importante o líder de jovens estar seguindo uma orientação, ele estar debaixo de uma cobertura, mas é importante também nós, como líderes, né, promover um ambiente. Aí vamos falar, não vamos entrar em outros métodos, vamos falar da gente que Sim. muitas vezes aqui encabeça um grupo de jovens, ou lidera, ou é pastor de uma rede, ou é líder mesmo de um grupo pequeno, não importa a esfera ou o nível que você está, mas de alguma maneira, se Deus tem te entregado influência, e aí eu queria que tu falasse um pouquinho disso, da importância da gente criar um ambiente favorável, um ambiente seguro, onde a pessoa possa despertar sua criatividade, onde a pessoa não seja, ou não viva, vamos dizer assim, vamos usar um termo aqui, oprimida, né, quando ela tem uma ideia ou quando ela pensa em algo inovador. É a mesma história quando a gente fala de como lidar com os nossos filhos, né? A criança, ela tem um mundo da imaginação muito mais aguçado do que um adulto. Então, às vezes, a criança tem aquela imaginação e a gente pode, por uma questão, às vezes, de não ter muita sabedoria, dizer, para de viajar, para de Volta para a imaginar. terra, né? Volta para a terra. E a verdade é que a imaginação, ela é algo de Deus, né? Ela é algo de Deus. A criança, ela imagina algo que torna tudo possível para ela. Então, como é que nós, como líderes, a gente pode também, porque tem o risco, né, da gente perder o equilíbrio, cabe para um extremo, mas também da igreja não conseguir, eu estou falando de igreja e restringindo isso a nós que lideramos os jovens, como é que a gente pode criar um ambiente seguro, um ambiente onde a gente desperta a criatividade, a gente não tem medo, né, de conectar as pessoas com essa questão, porque naturalmente para ti estar aí lançando livros desse nível, ganhando prêmios e até dando sequência no teu trabalho, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas tu encontraste um ambiente apropriado, né, que te impulsionou, que te estimulou a entrar nessa esfera, nesse ramo e ser uma voz lá dentro, né? Como é que Uhum. foi muito mais ou menos isso, a importância de criar esse ambiente? Então, bom, pessoalmente falando, nós lideramos a rede de jovens da nossa igreja local de 2011 até o começo de 2019, até o ano passado, assim, quando eu já não consegui mais dar conta em função das agendas e das viagens, né? E aí eu recebi todo o apoio do meu pastor Edinho Mariano, estava aqui, não sei se ele está ainda, mas eu recebi sempre isso. A compreensão dele é que nós estamos servindo o reino, né? Além de servir a igreja, o reino está acima dessas coisas. Então, eu sempre fui estimulado. Muita gente pergunta para ele, tá, mas o Eduardo é pastor, mas não fica na igreja, está sempre viajando, está fazendo uma série de coisas, né? E ele sempre me disse, olha, o importante é o reino, eu não posso matar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, como líderes, o primeiro ponto, a nossa identidade tem que estar muito bem firmada em Cristo. Porque se vier alguém alguém, por exemplo, chega com um projeto maravilhoso que Deus vai levantar, aquilo não vai me mover, porque a minha identidade está firmada, eu sei o meu papel no reino de Deus. E esse é um desafio para a nossa geração, Walter. Essa, para mim, é um desafio, né? Os líderes precisam ter uma identidade firmada. Na medida em que esse nível raso vai se estendendo, os líderes têm que ser aqueles que têm alicerces baseados profundos, né, na palavra de Deus. Porque se eu sei a minha identidade, eu não me abalo com ninguém, eu não tenho medo de que alguém vai ser melhor do que eu e de repente, não, daqui a pouco eu vou me trocar aqui porque tem fulano que está se destacando. O reino é muito maior do que essas nossas ambições pessoais. Então, na medida que eu tenho essa identidade firmada, eu ajudo o outro, né? Eu não tenho competição no reino de Deus, né? Eu tenho colaboração no reino de Deus. Então, eu estou atento, eu estou com os meus ouvidos abertos, eu estou buscando em Deus, e aí eu sou, na verdade, um instrumento, né? Um trampolim para ajudar os outros a abençoarem o projeto. Isso acontece muito, né? Você prepara um líder, os líderes jovens falam muito isso, né? Eu tinha um braço direito, estava ali comigo, de repente foi lá e Deus mandou fazer outra coisa, perdi a equipe toda que eu tinha, desestruturou tudo, começa tudo de novo, né? E às vezes porque a gente também, como líderes, não consegue promover esse ambiente, né? Tipo assim, esse ambiente requer investimento. O investimento nem sempre é financeiro, mas é um investimento de você Tempo, realmente né? impulsiona essa pessoa.
impulsiona alguém que está despertando ali para a área da mídia, alguém que está despertando para a área de criação visual, para a área de tantas coisas. Então, assim, eu acredito que a gente precisa criar esse ambiente, como tu falou, de colaboração, né? Esse ambiente onde as pessoas sentem que elas podem voar, por exemplo, que elas podem Segurança, né? imaginar. É um Exatamente. ambiente seguro, porque É, se é eu igual a tenho gente medo de falar, né, o que eu estou É igual a gente sentindo, imaginar que a gente vai, por exemplo, a gente ora, Deus, levanta aqui empreendedores, empresários, pessoas visionárias, e aí começa a despertar pessoas no meio dos jovens ali que vão ter um perfil, alguns vão ser mais fixos, outros talvez vão sair, vão expandir de uma maneira diferente, e a gente precisa estar pronto para isso. Né? A gente precisa estar pronto para pastorear uma geração que a gente quer que seja criativa, né? Que a gente quer que voe. Então, a gente, quando tem filho, a gente consegue lidar com isso de uma maneira bem diferente, né? Porque a gente quer que os nossos filhos voem, mas ao mesmo tempo tem aquela sensação do fica aqui, você não pode sair de muito perto de mim. Mas a criatividade, obrigatoriamente, ela te impulsiona. Né? A criatividade, necessariamente, ela te faz descobrir e alcançar lugares ainda não acessados. Né? É a questão do entrar no novo. Não tem jeito. Então, quando você desperta um ambiente criativo no seu grupo de jovens, na sua equipe, no seu time, eu não estou falando que quando você desperta esse ambiente as pessoas vão sair, não é isso. Mas você vai literalmente tirar da caixa todo mundo, né? aquele formato que a gente tem de cristão, do jovem que está todo sábado com você no culto, que está sempre presente, de repente ele vai fundar uma startup, alguma coisa que vai gerar muito recurso, né? Você está orando por isso, mas se foge daquele padrão, ah não, esse é o empresário que trabalha das 8 às 18, está aqui todo culto à noite, está aqui, sempre está comigo no final de semana. De repente ele é um líder fundamental no teu ministério, mas ele não está presente. Então, o tempo que a gente está falando, que demanda, é de repente você conseguir discipular essa pessoa que não está tão presente, né? Porque as coisas mudam, a gente tem que estar aberto à mudança desse contexto. Né? Eu acho que cada vez mais a igreja vai ter que se reinventar nesse sentido. Né? A gente ainda funciona com aquele padrão de sociedade industrial da década de 70, 80 ali, que todo mundo tinha aquele horário, aquele turno, e você tem essa disponibilidade de ter um culto sábado e domingo. O jovem hoje trabalha em shopping center, ele não tem mais o domingo livre, a folga dele é no meio da semana, muitas vezes. Como eu acompanho esse cara, como eu acompanho essa menina, né? Como eu preparo o ambiente seguro, mesmo sabendo que naquele domingo, naquele sábado que eu estou ali no meu culto, o fulano ali, o João, está trabalhando lá na loja do shopping. O outro está tá trabalhando no restaurante, né? Então, como liderança, a gente tem que se reinventar para que as coisas possam funcionar nessa geração. Agora me fala, eu estava vendo recentemente, eu não sei quanto tempo, mas tu lançou um livro, né, que é também devocional, eu acho, sobre a história do Star Wars, não é isso? Então, baseado nisso, eu queria saber um pouquinho assim, essa ideia de entrar nessa área, de escrever de uma maneira que você conecta-se com uma geração, conversa com ela, você entra no mundo deles. Me fala um pouquinho de onde partiu tudo isso, né? Até então havia um projeto sem ainda ser escrito. Então, de onde partiu essa ideia? Já que a gente falou de estar conectado, se tu teve alguma referência, assim, o que te inspirou. Legal. E o que te despertou assim para conversar com uma geração dessa maneira tão criativa? Então, eu sempre gostei de quadrinhos, então eu cresci, a minha adolescência toda eu lia os quadrinhos da Marvel, antes dos filmes aparecerem e tudo mais, né? E aí me converti ao longo dessa jornada, e aí, depois disso, me converti, dei um tempo nisso, e aí comecei a dar aula no nosso ITQ, né? Para o pessoal que é da Quadrangular aqui, eu tenho alguns livros escritos no ITQ, então, se você fizer a história da igreja, a história de Israel, você vai estudar comigo, né? Mesmo que à distância, né? Eu tive a honra de escrever esses livros para o nosso ITQ. Aí assumi os jovens e queria pregar para eles com a mesma linguagem que eu usava dando aula para os alunos de teologia. Aí foi uma catástrofe, né? Você vai falar de grego e hebraico para um adolescente de 13 anos, ele levanta e vai embora, ele não quer saber daquilo, não interessa para ele. Então, tudo começou com uma necessidade de comunicação. Eu tive um desafio de começar um trabalho com jovens adolescentes, que eu nunca tinha pensado que um dia ia trabalhar com esse público, precisei me reinventar.
o que que eu tinha, né? Você falou um pouco, olha, não abra mão do seu passado, daquilo que veio antes, né? O que que eu tinha antes de me converter? Eu tinha os quadrinhos. Então eu falei, bom, em vez de pregar os termos em grego e em hebraico, eu vou traduzir isso para a linguagem que eu conheço, né? Que é os personagens ali e tudo mais. E aí a partir disso comecei a preparar uma séries de mensagens usando personagens e eu vi que a atenção mudou, né? Então suprir aquela necessidade, atender um público pequeno, meus 15 jovens ali da minha igreja local, e a partir disso a gente começou passo a passo, né? São 7 anos, e aí as coisas começaram a funcionar. Eu não sei se o pessoal conhece, né? Esse aqui é o 40 Dias com Star Wars, nós lançamos em dezembro agora, e o 40 Dias com os Vingadores, a gente lançou em maio, fez 1 ano agora, e a gente sempre lança esses livros, pastor, na semana de estreia dos filmes dentro do cinema. Então a gente faz um evento evangelístico dentro do cinema, a gente compra todos os ingressos de uma sala, faz uma sessão ali para os convidados, digamos assim, e aí antes de começar o filme, todo mundo assiste o filme junto, mas a gente prega antes de começar o filme, tem uma mensagem, né? De uns 15 Incrível, minutos cara. ali. Incrível. E eu já ouvi testemunho, adolescente que estava desviado dos caminhos do Senhor, chegou para mim, pastor, eu caí de paraquedas aqui no cinema, eu ouvi você pregando, eu entendi que por onde eu for, Deus vai me buscar. Eu só queria assistir um filme tranquilo, ouvir a palavra de Deus aqui dentro, então eu estou te avisando que amanhã eu volto para a igreja, porque não adianta eu me esconder de Deus, porque se até aqui no cinema ele me encontrou, se eu for para outros lugares, ele também vai me achar. Né? Então, a gente tem feito isso em cada livro, a gente tem lançado dentro do cinema, uma estratégia que a gente tem recebido e tem visto o resultado. Então, a gente sempre pensa qual que é o filme mais que o pessoal está mais esperando. A gente escreve um material baseado nesse filme e aí aproveita todo o marketing que é gerado em cima desses filmes para também aproveitar e, poxa, vai assistir o filme, compra esse livro aqui que vai falar com o teu coração. Então a gente tem tido um resultado muito bom do pessoal que não é cristão, mas que lê os devocionais, dá feedback para a gente no Parábolas Geek, aqui no nosso perfil, né? E a gente tem caminhado dentro desse sentido. Referências, eu leio muito o Michael Horton, autor calvinista que fala muito sobre cristianismo e cultura, o Dia Carson, o próprio Huckmaker fala muito sobre arte e cristianismo, como o cristão deve se moldar na cultura, né? E também leio alguns autores seculares que abordam os personagens, super-heróis e a filosofia, o Superman e a filosofia, tem isso também, tá? Pessoal, tem muita gente que estuda esses personagens para falar, para ter um panorama da sociedade na qual eles foram criados, né? Tem Então, muita coisa fala por muito sobre trás, né? tem muita história contemporânea por trás que ajuda a compreender a sociedade, em especial a sociedade americana, mas se a gente consegue fazer um filtro, trazer isso para a realidade da América Latina, né, e poder falar com os nossos jovens. Assim, grosso modo, não muda muito, né? A gente fala as mesmas coisas. Eu estou pregando sobre cristocentrismo, estou falando sobre vida de oração, mas eu estou usando crescimento espiritual, estou usando o Groot lá, aquele personagem ali de árvore, dos filmes da Marvel, que um filme está amadurecido, no outro filme ele é um bebê, depois vem um adolescente. Aí eu uso essa ilustração para falar, por exemplo, das fases, né? Você, antes de se converter, você tem todo um sistema mental ali criado, uma cosmovisão. Você aceita Jesus, você vira um Baby Groot ali, para o pessoal que assistiu os filmes dos Vingadores. Aí você começa a caminhar, alguém vai te ensinar de novo como você deve viver, e a partir daí você vai criando, vira um adolescente na fé e aí vai ajudar outros ali. Então, a gente pega esses arcos dos personagens para contar os elementos do cristianismo aí para essa geração. Sabe, tu falaste uma coisa que fica para nós aqui que estão assistindo, para você anotar aí, porque um objetivo principal dessas lives é produzir conhecimento, conteúdo. A gente quer realmente treinar uma geração, é aquilo que nós, Amém, como RUG, carregamos. Então, olha só, falaste uma coisa importantíssima para você que pode pensar assim, como é que eu posso ter, teve gente que mandou perguntas lá na RUG Brasil, como é que eu posso ser uma pessoa, né, que é criativa ali na minha liderança, na maneira como eu estou conduzindo as coisas que estão nas minhas mãos? Eu diria o seguinte, a maneira mais simples aí é começar reconhecendo uma necessidade, né?
Quando você percebe uma necessidade, você então vai em busca de respostas para ela. O que nós não E o, podemos ser é espectadores. Então, se você está vendo uma necessidade, ou se você ainda não está vendo, se torne mais sensível para necessidades que estão ao seu redor e comece a buscar respostas para ela. No meio disso, vai surgir muitas ideias, muita criatividade, muita coisa que você vai poder implementar, inovadora, que vai trazer um novo gás. Eu tenho certeza disso. Então, olha, fique assim, esse ensino é muito importante. A partir de uma necessidade, tudo começa aí. e o importante é que essa necessidade não é sua enquanto líder, é dos seus liderados. Por muito É, tempo eu queria responder, para mim era muito bom às vezes fazer aquilo que eu queria fazer, né? A necessidade para mim era ensinar teologia para o adolescente. Então, mas só que essa não era a necessidade deles, né? Então, o líder precisa ter a humildade de reconhecer que a necessidade a ser suprida não é a dele, uau, é do isso é seu incrível, isso é público. incrível. Então, quando virou essa chave na minha cabeça, eu entendi que não era sobre mim, o meu papel como líder não era suprir uma necessidade minha ou fazer as coisas que eu queria fazer do meu jeito, as coisas mudaram. Eu comecei a olhar para os meus jovens, para os jovens que eu liderava, adolescente, de maneira diferente, comecei a entender as necessidades deles, e a partir daí as coisas começaram a acontecer, né? Isso é incrível porque a gente percebe, quando eu estava assistindo esse documentário de criatividade, de criar, eu percebia que eles foram lá buscar cientistas, pessoas que largaram suas profissões tradicionais e comuns porque foram criar soluções para problemas que ainda não haviam sido criadas. E todos eles tinham uma coisa em comum, sabe? Que tu acabaste de falar que eu acho primordial, que é o fato de que você parte de um princípio: eu quero usar a minha criatividade, usar os meus dons para servir, né? Para ir ao encontro da necessidade de alguém. Quando você sai do centro, quando você se retira desse lugar como prioridade, ou eu tenho que fazer algo para mim, a minha criatividade vai me servir, então tudo começa a partir daí. Eu acho incrível. Mais uma chave para a criatividade aí, eu acredito que é você se colocar num lugar para criar saídas e soluções que elas sejam, que elas vão além de beneficiar a si mesmo. Porque eu sei que, lógico, que elas trazem um benefício para você também, mas elas vão além de beneficiar você mesmo, sabe? Beneficiar o seu grupo. Mas o que eu posso fazer para ser relevante de uma maneira que a minha relevância ela sirva aos outros, ela sirva uma geração, por exemplo, quando eu falei de cientistas aí, de pessoas pesquisadores, muitos estão pesquisando e criando soluções que vão ser para o futuro, que outras gerações vão desfrutar. Será que a gente está conseguindo pensar o cristianismo e o reino e o que a gente está fazendo dentro desse contexto do cristianismo e do reino? Será que a gente está conseguindo pensar ele a partir de um lugar onde a gente se coloca ali como uma resposta que não necessariamente ou obrigatoriamente vai atender somente aos meus anseios, mas vai alcançar a outros? Isso é fundamental, porque quando eu abro mão dos meus anseios, eu não tenho problema se isso vai acontecer enquanto eu estou enxergando o resultado ou se outro vai colher o fruto disso, né? Não é sobre mim, é sobre eles, né? Então, se eu começo a semear algo e eu não enxergo o fruto disso, vai vir um outro que vai colher o fruto daquilo, assim como eu estou colhendo o fruto de outros pastores que vieram antes, né? Então isso é fundamental. O reino me conecta com 2000 anos de homens e mulheres de Deus que entenderam essa realidade, né? E quando eu olho para a minha realidade, né, minha geração tão egoísta, eu corro o risco de sofrer o mesmo problema, né? Alguém falou alguma coisa sobre o professor Xavier, o Magneto? Deixa eu só mostrar aqui, né, no Devocional Pop. Exatamente isso que ele acabou de falar, ali é o que está escrito aqui, né? Viva os sonhos de Deus para a sua vida. A gente faz uma ponte com o Xavier, com Martin Luther King, a história dele. E aí, quando fala do Magneto, que é o arqui-inimigo dele, ele tem uma ponte com Malcolm X. Na verdade, há diferenças de discurso que foram utilizadas ali para compor a personalidade dos personagens. Então, a gente usa o mesmo sonho do Martin Luther King ali, né? De uma igualdade maior e de uma sociedade mais É, o cristianismo mais envolvido com a sociedade é o que a gente aborda ali naquele texto, só ilustrando, né? Acho que foi o uhum. Natanael que colocou ali. Incrível. Como a gente está indo para o finalzinho já dessa live, que está muito interessante, eu Legal queria mesmo.
Eu queria falar para a galera que está assistindo aí, se você puder, a gente está numa série, a gente teve um probleminha aqui, era para estar transmitindo pela Rodo Brasil, mas a gente conseguiu, o mais importante é passar aquilo que está no nosso coração. Se você puder tirar um print da tela aí, depois marcar a Rodo Brasil, marcar parábolas, isso é importante Legal. para a gente levar adiante a mensagem. Eu tenho dito que a internet já estava se tornando uma grande ferramenta, uma grande arma de propagação da mensagem. Agora, ela é praticamente a única, né? Tipo assim, a gente tem um recurso na nossa mão incrível, absurdo, e a gente pode usar isso. Então, se você puder dar um print na tela, é isso que engaja, é isso que chama as pessoas para perto. Dá um print nessa tela aí, depois marca a gente lá, porque a gente vai caminhar para o final, porque tem muita coisa, né? Não teria como falar de criatividade Uma numa live. hora é muito pouco, né, pastor? Nossa. Mas é interessante como saíram coisas preciosas daqui. Inclusive, a gente tem um hábito, Eduardo, que é de depois gerar aí nos stories um resumo do que a gente conversou, né? Legal. Principalmente os principais pontos, né? Porque realmente a gente quer treinar uma geração. Mas eu comecei falando sobre fé, sobre entender que a fé ela está conectada diretamente com criatividade, com imaginação. Então, se você anda em fé, você está andando e você está criando, você está andando, caminhando em direção a esse lugar, a esse ambiente, onde você é estimulado a criar soluções, a dar respostas, a ser a solução para aquele momento, para aquela situação. A gente falou aqui de ambiente, e eu queria realmente encerrar falando sobre um pouquinho sobre essa questão. Nós estamos falando do líder, né, para essa última hora, de um posicionamento. Como é que a criatividade, eu acredito o seguinte, é que a verdade é que líderes altamente criativos, eles vão ser os líderes que vão se destacar nos nossos dias, né? São aqueles líderes que vão sair na frente. Tu falaste de uma coisa lá no início, que muitas vezes é como se a igreja tivesse com um delay, né? Ela tivesse um pouco atrasada em relação ao que está se... E de fato é isso que está acontecendo, porque uma geração está se transformando, né? Ela está se transformando de maneira muito acelerada e ao invés da gente buscar essas respostas, às vezes a gente continua ali achando que ela que tem que se adequar a nós, né? Não é uma questão de adequar a mensagem, mas Jesus, por exemplo, ele fez, até na hora de fazer milagres, ele fez milagres criativos, né? Com Ele quando certeza. foi curar aquele cego, que ele fez uma laminha com a saliva, ele podia ter curado o cego de uma maneira tradicional, comum. A criatividade, Eduardo, ela chama a atenção, né, de uma geração. Foi aquilo que tu falou, conquiste pelos olhos. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre para as pessoas que estão nos ouvindo, não só não é só para o líder que tem um grupo debaixo da cobertura dele, né? Liderar não é só você estar ocupando um cargo ou uma função ministerial, mas liderar é você exercer influência, às vezes até muito mais agora que a gente está ficando em casa aí a maior parte do tempo, influência a partir da sua casa, por exemplo. Como é que essas lideranças, como é que essas igrejas de jovens, esses grupos, esses líderes, eles podem usar a criatividade para realmente chamar a atenção das pessoas e do mundo de uma geração para Jesus, né? Esse é o ponto que que tu diria sobre isso? Olha, eu acredito muito que você tem que dar asas aos projetos que Deus coloca no coração. Nós vivemos uma crise de identidade muito grande na liderança, falta de líderes hoje, e eu acredito que uma parte da resposta para essa crise está no fato de que nós temos muitos ecos. Então, as pessoas querem copiar projetos existentes. Então, Deus deu algo para alguém, eu acho legal, eu me inspiro no projeto, mas eu vou pensar, olhar para onde ninguém está olhando ainda. Qual é a necessidade que ainda não foi suprida? Porque se eu for copiar alguém, e a gente faz muito isso, né? Como igreja brasileira, a gente adora copiar projeto que vem de fora e adapta, sem fazer adaptação nenhuma, eu quero implantar. Isso aconteceu muito comigo quando eu dava curso de finanças, era uma apostila traduzida dos Estados Unidos americana, onde a realidade do juro americano não tinha nada a ver com a realidade brasileira. Como é que eu ensinar o pessoal a ter uma economia baseada numa cultura americana, uma realidade econômica que não tinha nada a ver com aquilo? Então aí eu comecei a despertar. A gente precisa adaptar a linguagem do que a gente está fazendo.
Então, primeiro, se inspire, mire alto, né? Veja os ministérios mais relevantes, aqueles que estão conseguindo ser relevantes nessa geração, com jovens, né? O pessoal que é da RUG já tem uma referência forte já, né? Já não precisa buscar muito fora, já tem essa referência em casa. Então, mas olhe para esses grandes ministérios, só que o olhar para esses ministérios precisa te levar a tá, o que eu vou fazer com isso? Não é simplesmente imitar e implantar um projeto que está funcionando em outro estado, em outro lugar. Muitos líderes se frustram quando implantam projetos de fora, dentro da sua igreja local, quando a cultura da região em torno da igreja não responde àquela ideia. Então, primeiro, se inspire em outros projetos, mas busque a identidade do que Deus tem para você. Deus tem uma realidade única para cada um de nós, que se conecta, né? Não apenas com a nossa geração, mas com todas as gerações de cristãos que vieram antes de nós. E isso faz toda a diferença. Se você responder essa pergunta para você mesmo, qual é o meu papel na minha geração? Né? A mesma pergunta que Lutero já fez, respondeu, que Jonathan Edwards e tantos homens e mulheres que a gente ama estudar, eles também tiveram essa mesma preocupação. Qual é a minha resposta para essa geração? Isso vai fazer toda a diferença no nosso tempo. E aí, gente, como a gente está caminhando lá para o final, como eu disse, isso é muito importante, sabe? Esse ponto que a gente colocou aqui, porque é uma linha muito fina, né, entre a criatividade e a cópia. As pessoas pensam assim, se eu para ser criativo não preciso me desfazer de algo que já existia, de algo que já foi criado, então eu estou copiando, eu não estou copiando, não. A verdade é que você vai olhar para uma coisa com uma perspectiva diferente daquela outra pessoa, né? E vai partir dali. Exatamente. Agora, interessante isso, eu quero fazer um fechamento assim com isso, como essa questão de criatividade, de enxergar dentro da nossa casa. É importante, o Bill Johnson fala uma coisa que me marca muito, que é Deus não entregou uma revelação completa para ninguém. Então é como se todo mundo... vamos falar assim, se fôssemos falar de denominações, ou de igrejas, ou de líderes, seja qual esfera você quiser falar, cada um carrega um pedaço. Então é por isso que é importante os relacionamentos, as conexões, exatamente, porque você está sempre desfrutando daquele pedaço que você não tem, daquela parte que você não tem. Mas sabe o que eu acho interessante? O que eu falava do pastor Josué, inclusive nós estamos em oração por ele, eu falava muito o seguinte: eu dizia, olha, eu viajo, eu saio por muitos lugares, já saí do Brasil, já assisti muitas palestras, mas sabe o que é interessante? É muito bom saber que eu posso voltar para casa e entender que eu tenho aqui dentro referências e também tenho pessoas que estão à frente, que são revolucionários. E eu queria deixar essa mensagem para você que é líder, né? A gente vai deixar, eu não sei se vai ter como deixar salva a live aí um pouquinho no Parábola. Depois sim, eu vou indicar pelo RUG Brasil que você pode assistir. eu vou baixar essa live, eu encaminho para você também, caso você queira Então encaminhar beleza. ou tudo mais, a Beleza, gente beleza. faz, deixa salvo isso aqui. Então Pode deixar. perfeito, beleza. Obrigado. E aí, eu diria isso sobre o Eduardo, olha só. A gente não sabe muitas vezes do que a gente tem. Por que eu chamei o Eduardo para cá? Porque quando eu vi, ele pode não saber a profundidade disso, mas quando eu dei esse livro para alguns, dei para o meu sobrinho, dei para algumas pessoas, que a porta de entrada deles era os super-heróis, e eu entendi o seguinte: pô, a gente tem um cara, né, doutor em história, um cara hiper criativo que entrou numa área aí e que não só escreveu Parábolas Geek, mas continua, ó, não é só resume a um devocional, ó, estão fazendo programações no cinema, estão evangelizando, estão entrando em lugares onde, na verdade, a igreja, quando eu falo a igreja, eu falo desse organismo vivo. Jesus nos mandou estar nesses lugares, né? Jesus disse que nós deveríamos estar lá, e talvez por muito tempo a gente ficou fora na parte artística, nas áreas de criação, cara, e eu vejo, glória a Deus, porque eu vejo com muita esperança Deus restaurando isso em vários lugares, em várias denominações, mas que bom que a gente não precisa ir muito longe para encontrar pessoas dentro de casa que estão fazendo coisas incríveis, estão respondendo a Deus nos dias da sua oportunidade, com muita criatividade, com muita sabedoria, inteligência. Então você pode encontrar isso no Parábolas Geek, nesse material riquíssimo que a gente viu aí, que não trata-se só de comprar um material, mas trata-se de uma porta de entrada, um acesso a uma geração. Claro que não existe só ele, mas
você, a partir eu quis mostrar um pouco, Eduardo, que a partir dessa parábola geek, a partir dessa lâmpadazinha que acenda aí na vida e na mente de muitos líderes, que você pode criar a partir do momento que você reconhece uma necessidade, a partir do momento que você se conecta com algo que já foi criado e você olha com uma perspectiva diferente e que você passa a não simplesmente fazer uma cópia, que talvez seja mais cômodo, mas a enxergar algo diferenciado. Galera, que Deus abençoe muito vocês. Aí o Eduardo vai deixar uma palavra também. E a gente fica por aqui. E amanhã já te convido para a live que vai ser incrível também, sobre igrejas emergentes. Tenho certeza que vai falar muito com você. Eu quero agradecer o convite, né? A gente participamos juntos, né, do Conectitura no passado, em equipes diferentes, então a gente não conseguiu passar muito tempo junto, foram poucos momentos ali que estivemos juntos. Mas o que eu queria deixar para o pessoal é, assim, o que eu imagino, né, que um projeto pequeno que atenda uma necessidade de 15 adolescentes na minha igreja local, começou com isso. Você não tem ideia do que Deus pode fazer com uma necessidade que é respondida. Então, não pense que as coisas vão... Não faça nada pensando, ah, não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero viajar, eu quero fazer uma série de coisas. Não. Atenda a necessidade dos seus adolescentes com excelência. Faça o melhor que você puder dentro das suas possibilidades. Se reinvente, pesquise, use a internet a seu favor, né? Ah, eu preciso fazer essa transmissão ao vivo, ajudar o meu pastor a transmitir o culto ao vivo na minha igreja. Pesquise isso. Você consegue ter algo mais fácil, né, do que ele muitas vezes. Então, não pense que aquilo que está fazendo hoje é um trampolim para outras coisas. Faça como para o Senhor, que é isso. Seja fiel no pouco. E Deus gradualmente vai vendo o teu coração, a motivação do seu coração. Ser fiel a uma estação, né? Isso. E Deus vai te colocando em outras estações. E aí, quando você tiver em evidência, e essa estação mudar e você sair de evidência, isso não destrói o teu caráter, não muda a tua identidade. Porque a nossa identidade está pautada na palavra e não em circunstâncias. Se a minha identidade está pautada em circunstâncias, quando a circunstância muda, a minha identidade muda também. Agora, se a minha identidade é a palavra, as circunstâncias não mudam quem eu sou, e isso faz com que eu seja o mesmo em qualquer estação da minha vida, em qualquer lugar. Acho que isso é fundamental aí para os líderes que estão nos assistindo. Eu sinto muito honrado em participar dessa equipe que vai estar aqui com vocês nessa semana. Acredito que vai ser algo sobrenatural, tudo que vai ser dito aqui. Espero ter contribuído aí com vocês também. Estou sempre disponível. Foi incrível. Muito obrigado, Eduardo. A gente já teve esse probleminha no início aí de transmissão, mas incrível ter participado com você. Eu sou um cara que te admiro muito o teu trabalho, né? Às vezes a gente não tem tanta oportunidade de dizer isso, mas eu acho que o que tu estás fazendo tem uma relevância na nossa geração absurda, né? É a maneira como isso consegue conversar com uma geração, e que você possa ser aí influenciado, despertado, como ele falou, a começar, não desprezar os pequenos começos, né? E ser intenso naquilo que você está fazendo aí nessa estação. Acabou o nosso tempo aqui, 7 segundos. Deus abençoe, galera. Um abraço, Vamos acompanhar as lives. Tchau, tchau. Tchau, tchau.